Mami, é o 7º programa. Fui passando essas ideias pra frente porque são ideias libertadoras, não são isso? É, Pamela, são ideias libertadoras, porque nos queixamos muito da vida, né? Mas a incompreensão das coisas é que nos leva ao fato da descrença, ao fato de estar descontente, né? É porque, na verdade, como diz o Arnaldo, a ignorância ainda está presente em nós mesmos. Mas você sabe o que ele quis dizer com isso? O que a ignorância está ainda em nós mesmos. A falta do conhecimento, né? Ah, mas é muito mais que isso. Você sabe o que isso quer dizer? Nós somos formados por essência e substância. Então você quer dizer que faltou aí a essência? Que temos mais substância do que essência? Não que a gente tem mais essência do que substância. Ou não foi trabalhada essa substância? Essa substância para a gente conhecer a nossa essência. Porque, na verdade, para a gente conhecer a nossa essência, a gente precisa trabalhar a substância. Podemos até saber de tudo isso, mas na hora em que a gente está fazendo uma conversa, de imediato ele não vem, né? Porque a gente está em vários patamares da vida, tá? Na casa que a gente arruma, na roupa que lava, no filho que vai para a escola, ou que é alguém que trabalha. E quando se para, né? Verdade. Aí fica difícil concatenar. Mas eu acho que está faltando um pouco a linguagem mais do despertar, né, Pamela? Porque talvez assim a gente esteja mais apto, né? É verdade. São linguagens que a gente ainda necessita, né, Mônica? Para poder entender. Inclusive, o Arnaldo ainda comentou mais uma vez a respeito da individuação e da individualização, porque na verdade essa individuação é justamente a busca do processo intuitivo, e a individualização é a busca da formação da razão, do pensamento contínuo. Esse pensamento, essa razão que nos difere do certo e do errado, do que eu devo falar ou não, entendeu? Individualização. E é nesse momento, nesse processo, que ocorre aquilo que a gente chama de... seria esse processo da questão da lei de causa e efeito, entendeu? Porque a individualização está ligada a causa e efeito? Sim, porque ainda necessito da razão. Então, quando eu não necessitar mais da razão, eu já sou. Então, você já começa a buscar novas caminhadas dentro de você mesmo, entendeu? Então ele fica uma caminhada mais branda, mais pacífica, entendeu? Mais amena. Então fica mais tranquila. Pois mas a gente tá construindo a cada momento, né, mano? Isso que é o mais importante. E lembrando de que a gente precisa, a cada momento, sair desse véu apenas da lei de causa e efeito, porque o Arnaldo fala que isso nos prende ainda à época da lei de Talião, né? A causa e o efeito. Isso, inclusive ele falou do olho por olho, dente por dente, né? E
que ainda Sebastião, inclusive no trabalho que nós acompanhamos em Curitiba recentemente, ele falou que ainda nós estamos presos a essa lei de Talião, né? Ele fala que estamos presos aos Moisés. critérios de Moisés, né? Isso, e que é justamente... porque é de Moisés, né? Da época de Moisés. Sim. Até que ele fala de alguém que vai para prisão, né? Isso. Que o pessoal que estupra, ele tem o seu estuprador na cadeia, e que a responsabilidade... mas isso foi em outra oportunidade que ele falou isso. Foi num desses programas deles de domingo. Foi nos programas, mas não foi exatamente. Não, eu só estou relembrando, porque é quando eu ouvi ele falar sobre isso. Entendi. Assim, é uma verdade que ainda a gente necessita, como o Arnaldo falou, que a gente ainda, as coisas ainda necessitam de acordo com a nossa necessidade, né? Elas existem de acordo com a nossa necessidade. E Sebastião nos mostra que até mesmo os espíritos, eles filtram, né? Arnaldo até falou, né, de certa forma, filtram aquilo que a gente ouve, a gente recebe, para que a gente não seja praticamente assim detonado, né? Então tudo eu não entendi o que você falou. Tudo é conforme ao nosso entendimento, porque tudo é filtrado. Que nós temos que filtrar? Não, ele já é filtrado pela própria espiritualidade. Eu não entendi, continuei não entendendo. Você lembra que o Sebastião falou que a gente, nós temos a espiritualidade, ela filtra aquilo que a gente recebe? A luz incriada que vai descendo cada luz. Sim. Então é isso. E o Arnaldo, ele coloca isso de uma forma interessante, mostrando pra gente que a espiritualidade, ela vai recebendo essa, né, que ela vai, desculpa a expressão, doando mediante ao nosso entendimento. Então ele fala dessa filtragem no sentido de que nem tudo nós temos ainda o direito de saber, por causa da caminhada evolutiva. Sim. E aí nós vamos trabalhando mediante as nossas condições. A gente vai trabalhando mediante aquilo que a gente já porque a doutrina espírita fala que não viola ninguém, né? A própria natureza, ela não viola ninguém, né? E que também eu acredito que esteja ligado ao que o livro do Sebastião comenta, no sentido de que nós só temos o quinhão daquilo que necessitamos para o nosso trabalho. É justamente isso. É justamente essa questão. E aí, no caso, porque tudo isso é porque o Arnaldo, ele leu o finalzinho, né, do livro finalzinho, não, do prefácio, início, né? Não, ele leu o final do prefácio do Danilo. Não, ele já tinha lido. O estudante interessado nesse conhecimento deve buscar em todas as fontes algo que possa fornecer-lhe o que ele desconhece. Mas ele fala que os espíritos enviam ao homem o conhecimento que lhes lhe cabe, que é uma frase de Leon Denis. Entendeu?
Mas então não está no Danilo. É uma frase de Leon Denis. O que ele fala? Que os espíritos enviam um homem o conhecimento que tem condições de assimilar. E aí, no caso, ele iniciou a apresentação do livro, não foi isso, mãe? Aí ele foi para a apresentação do livro. Ele só ficou no tópico inicial. E o que fala do tópico inicial? Vidas não podem ser fielmente registradas em papel, sobretudo aqueles ou aquelas que nascem, ou melhor, vou voltar. Vidas não podem ser fielmente registradas em papel, sobretudo aquelas que merecem ser contadas. Mas se cabe ao escriba honesto em seu propósito a missão de relatar uma vida, o relato inevitavelmente desfigurado e incompleto consistirá na soma de várias histórias. Porque no caso, né, ele está falando justamente, até ele remete a frase do Leon Denis, né, que a gente necessita fazer, né, um novo fim, né, no sentido de, quer dizer, novo fim não, desculpa, no sentido da gente fazer a nossa própria história, né, da gente caminhar com as nossas próprias pernas, né? E aí ele fala, né? Só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade, né? Pamela, aos poucos nós estamos nos unindo numa ciranda, cada um fala um pedaço, cada um coloca o seu refrão para buscar a própria vida, né? Uhum. Renegando a nossa ignorância. Mas é uma coisa que você falou que eu achei muito gostoso. Que a gente não pode, assim, no caso, assim, negar o sofrimento e nem sofrer assim a revelia, mas no caso é entender o sofrimento, né, a dor, porque o Sebastião chama a dor do aguilhão, do alerta, e a pessoa só vai entender quando ela for o todo, né? Ela não estiver dentro daquela referência, né? O que eu falei, posso falar? Pode. Você já acabou? Uhum. O que eu falei da dor, que eu fiquei tentando lembrei agora, o que eu falei é o seguinte, que a dor não é para ser destruída, é para acompanhá-la, para que ela possa ser promovida. Acolher a dor, né? Porque nós a destruímos, né? Nós fomos preparados a vida toda para destruí-la. E hoje nós temos uma visão de que, pelo menos foi o que o Sebastião deixou-me entender, inclusive através do desenho que a gente viu ontem, né, à tarde. Do Detona Ralph, né? Do Detona Ralph. Então, juntando o trabalho que nós tivemos de 3 dias, né? Uhum. Muito bons, maravilhosos, e que as nossas amigas e amigos, né, que tem o Luiz, a Lúcia e a Dayana,
de muito carinho que cercou todos nós, né? Isso. E até mesmo a Vilma, embora ela não tenha estado presente, né? Verdade. Então, foi isso que eu entendi, que a gente sempre foge da dor, destrói a dor. Talvez seja isso que o detona Ralph. Acontece o seguinte, ele só destrói. Então... Mas o que seria dos detritos se não fossem as bactérias fagostadoras, os vírus, né, os decompositores? Sim, mas agora até elas serão promovidas, porque ela deverá pensar de outra maneira, né? Como você falou mesmo desse Detona Ralph, que ele... do Ralph, né? Que ele já queria ser promovido saindo do lixo, porque ele ia para o prédio suntuoso para detonar. Agora, na hora de dormir, ele tinha que dormir no lixo. E ele não queria mais aquilo. Mas ele, no final, ele entendeu a sua importância. E é claro, ele poderia assim, trabalhar de uma outra forma, mas o autor deu aquele enfoque, destino, né, a ele, e a gente não... a única coisa que cabe a nós a fazer é aceitar essa relação, e não deixa de ter seu brilho, né? Mas você vê que ele ajudou um personagem na sua luta. Então ele descobriu, talvez, que ali ele não só vivia no lixo. Embora ele vivesse ali, ele tinha sua importância, como você mesmo falou, da construção, né, Pamela? E foi aí que eu fui entender que a dor não é para ser perseguida e detonada. Você sabe o que você me fez lembrar também? Divertidamente. Da tristeza, né? Que é necessária a tristeza e a alegria. Ou seja... é o balanço, né? É o balanço. É você saber que existe... assim... Você tem que ter o frio, tem que ter o calor. Por exemplo, eu adoro calor, mas a gente veio de uma temperatura mais baixa. Eu senti hoje mais o calor. Dá pra você comparar. Perceber a diferença. Perceber. Não, eu me fiz muito bem, mas só que você sente a temperatura um pouco mais alta. Tanto é que tá chovendo, né? Mas faz parte da vida. Embora o trabalho, a gente fale tão pouco, mas o trabalho é rico, né? Rico, inclusive ele falou o amor é o ápice do sentimento, achei muito bacana isso, né? Uhum. É quando o sentimento chega ao auge, né? Isso. Apesar que eu acho que, como tudo, nada tem o seu final, né? O ápice. Eu acho que a partir de então a gente vai começar a ver outra forma, porque esse amor, ele não tem ele é infinito como Deus, né? Verdade. Mas são novos olhares, né? Inclusive a gente estava falando do Detona Ralph, ele também falou dos heróis que são massacrados, né? De tanto que ele apanha, a gente acaba torcendo para que eles batam também, né? Isso é verdade. Ainda faz parte, né? Porque ainda nisso comprova, de certa forma, o processo evolutivo. Porque os animais, eles já fazem isso, né? Então não tem como você não ter passado por uma época
troca, sem... É o que você já conhece, entendeu? É uma coisa que ele falou e que também eu já tinha falado isso há algum tempo, quando queriam colocar segurança na nossa rua, que eu fui contra, porque a gente estaria terceirizando aquilo que a gente não tem coragem de fazer de cara limpa, né? Isso é fato. Então ele fala que nós terceirizamos a dor através dos remédios, através dos médicos, em vez de enfrentar aquilo que nos perturba, né? Mas a gente tá aqui para fazer um novo fim, né? E muitas das vezes são nós, né, que... Novo fim ou nova continuação? Nada existe, nada tem fim. Mas é apenas... Um ditado, né? Apenas uma licença poética, né? Pra gente... E que a gente possa, nas nossas caminhadas, trabalhar de maneira ordeira, né? E você me permite fazer um grito entre aspas, é claro? É que todos nós venhamos entender tudo isso e possamos viver também, né? Para haver menos atritos, né? Com certeza. Conosco e com os outros. Verdade. Obrigada, filha. Nada.